There's a powerful prophetic anointing on this church. Existe uma unção profética e poderosa nessa igreja. In this service, Nesse culto, I want to talk about the power of prayer. eu vou falar sobre o poder da oração. This evening, Na noite I hoje, want to talk about the power that is within eu vou you. falar o poder que habita em ti. So it's an entirely different message, Então são mensagens diferentes, but they're very important. são muito importantes. So you may want to return this evening. Eu acho que você precisa voltar para o culto da noite. I forgot to ask the AV, Eu esqueci de pedir, don't put my scriptures on the screen, não coloca os versículos na tela, because I will say them faster than porque you ele can vai put them falar on the screen. bem rápido as referências And it bíblicas. can become E confusing. aí talvez pode ficar confuso. The power of prayer. O poder da oração. What prayer does is it produces power. O que a oração faz, ela produz poder. You may not see it Você talvez não veja immediately. imediatamente. You may not know that Talvez you're being você não transformed. sabe nem que você está sendo transformado naquele momento. Luke chapter 9, verse Lucas 28 capítulo 9, 28 says it was while diz: Jesus was praying. enquanto Jesus orava, While he was praying, enquanto ele his orava, entire countenance changed. o rosto dele mudou. It was while he was praying. Enquanto ele estava orando. The same thing is recorded of Moses A mesma coisa com Moisés, in the book of no livro Exodus. de Êxodo, When he came down from the quando ele mountain desceu do monte from praying, de orar, his countenance changed, a sua face mudou, but he was unaware of it. mas ele não sabia. Something happens when you pray. Algo acontece quando você ora. Luke chapter 3, Lucas capítulo 3, 21. versículo 21. While he was praying, Enquanto ele the orava, Holy Spirit o came Espírito down Santo in the desceu form of a dove. na forma de uma While he pomba. was praying, Enquanto ele orava, while he was praying, enquanto ele something orava, happens. algo acontece. There's a power that is Existe released. poder que é liberado. Power, Poder. prayer produces power. O poder da oração que produz The knowledge of poder. the Word of God O conhecimento da palavra de Deus produces authority. produz autoridade. I was listening to Daniel Eu preach. estava ouvindo a mensagem do Daniel. Where does that authority come from? Da onde vem essa autoridade? Same thing with Jesus. É a mesma coisa de He Jesus. spoke with authority. Ele falava com Where autoridade. did authority come Da from? onde vinha a The autoridade? knowledge of the Word of Do God. conhecimento da palavra de Deus. Prayer produces power. Oração produz poder. The Word of God A produces palavra de authority. Deus produz autoridade. It is written. Está It is escrito. written. Jesus disse: It está is written. escrito. It is Está written. escrito. You may not have any emotions at all. Talvez quando você está falando você não sente nenhuma But the emoção. Bible said it. Mas a Bíblia disse. But the power of prayer Mas o poder da oração is the only thing in the é a world única coisa no mundo that allows you que permite você to partner with God. a ser parceiro com Deus. See, worship, Via adoração, Goes veja, up. vai para cima. prayer goes up and comes down. A oração, ela sobe e ela Daniel desce. 23. Daniel 23, As soon as he began to quando pray, ele começou a orar, the answer was heard. a resposta começou a vir na Daniel direção chapter dele. 10, Daniel capítulo verse number 10, 12. versículo 12. Whenever he prayed, Quando ele orou, the answer was on a the way. resposta veio em sua Whenever direção. he prayed. Quando ele orou, You have prayed many prayers. você orou muitas vezes. You haven't seen the answer yet, E às vezes você não vê respostas ainda. but you will. Mas você verá. But you will. Você verá. Because your prayers Porque a sua oração instantly go to the presence of imediatamente entra na presença de Revelation Deus. chapter Apocalipse 5, capítulo 5, verse number 8. versículo 8. Revelation 8, Apocalipse 8, verse number 3. versículo 3. The prayers A oração, are all as contained by orações são God. recebidas pelo And próprio God pours Deus. them out. E Deus derrama He pours elas de them volta. out. Deus derrama Every prayer elas. Toda you have oração ever prayed que você já orou na is sua in the vida presence of God. está na presença de Deus. A great man by the name of George Mueller. Grande homem do nome George Millen. He lived in the 19th century. Ele viveu nos anos 90, no século In the 900, 1800s. In the 1800s. em 1800 e pouco, In England. na Inglaterra. He prayed 50,000 prayers. Ele orou 50.000 orações. Wrote them down in his journal. Ele escreveu no seu diário 50,000 prayers. 50.000 He orações. said 30,000 of those E ele prayers falou que 35 were answered within 24 hours. 30,000 of his prayers 30.000 orações were answered within 24 hours. foram respondidas em 24 horas. Many of them within the first hour. Muitas delas na próxima hora. Except one prayer. Mas a não ser uma delas. prayer? Que oração? God never answered his Que prayer. Deus não respondeu.
until he died. até o dia dele morrer. And at his funeral, Que no funeral he dele, had prayed for the salvation of a man. ele orou pela salvação da vida de um homem. God never answered it, E Deus nunca tinha respondido. but at his funeral, Mas no dia do funeral that daquele man was born homem, again. aquele homem entregou a vida para God Jesus. answers prayers. Deus responde oração. God answers Deus prayers. responde oração. The power O of prayer. poder da oração. The power of prayer. O poder da oração. when your hand Quando as suas mãos touches the hand of tocam as God, mãos de Deus, it becomes the se size torna o tamanho of the hand of God. da mão de Deus. There's a scripture in Philippians, Filipenses diz, chapter 2, capítulo 2, verse number 6, versículo 6. that says Jesus chose, Jesus escolheu, he made a decision. ele decidiu. I will never rely upon my equality with God. Eu nunca vou descansar pelo fato de eu ser Deus. I will empty myself Eu vou esvaziar de mim mesmo, of all my privileges de of todos os deity. meus privilégios de divindade. Everything that is of Tudo, deity tudo que é de divindade that I can do, que eu poderia fazer Because porque I'm eu God, sou Deus, I will never rely on eu that. não vou fazer por causa Even at the disso. cross, Até na cruz. he said I can call 72,000 angels, Ele poderia chamar milhares de anjos, but I'm not going to. mas ele não fez. He never relied Ele nunca on the fact that he was God. confiou no fato dele ser Deus. He only did one Fez as thing. coisas através disso. He limited himself Ele se esvaziou to de si only those mesmo. things that you can do. Ele só fez coisas que Hebrews nós chapter também 2, poderíamos fazer Verse number também. 14, Hebrews 2:14. Hebreus 2:14. He became just like you Ele se tornou como nós, in every way, em todas as formas, so you could become like para que him você se torne como in every way. ele, em todas as formas. So what was the secret Então, qual foi o segredo out of all the miracles of Jesus? os milagres de Jesus? He prayed. Ele orou. He prayed. Ele orou. He prayed all the Ele time. orou todo o tempo. Mark Marcos 1:35. 1:35. He got up early in the morning. Ele acordou cedo pela manhã, Early in the morning. muito cedo pela And he manhã, went by himself. e foi And he sozinho prayed. orar. Luke 4:12. Lucas 4:12. He often got up early in the morning. Ele frequentemente acordava cedo pela manhã Went into the desert and he e prayed. ia para o deserto para orar. Chapter number 5 Capítulo 5 of Luke, de Lucas, verse number versículo 16. 16. He spent hours in Ele prayer. investia horas em oração. And as soon as he E prayed, quando ele orava, one verse later, versículo Luke depois, 5:17, Lucas the 5:17, power of God o was poder present. de Deus estava presente. Prayer Oração and the power of God. e o poder de Deus. Prayer and the power Oração of e God. poder de Deus. Luke chapter 6, Lucas capítulo 6, verse number 12. versículo 12. He prayed. Ele orou. 7 verses later, 7 versículos depois, power of God o poder de was Deus coming out of him. estava vindo sobre and people ele. tried to touch E as him pessoas tentaram tocá-lo because they were healed. porque elas estavam sendo He curadas. prayed, Ele orou and the power of e God o was poder de present. Deus estava presente. You pray. Você ora. We're going to pray today. Nós vamos orar hoje. We're going to pray. Nós vamos We're orar. going to pray loud. Nós vamos orar em voz And we're going alta. to pray big. E nós vamos orar grande. For big things Por coisas grandes that are bigger than you can que take são care of. maiores do que aquilo que a gente consegue Because imaginar. when your prayer Porque quando você ora, touches the throne of você God toca o trono de Deus and He releases e it. ele libera According isso. to De Ephesians acordo com Efésios 3:20, 3:20, whatever you tudo pray, que você orar, whatever you believe, tudo que você crê, He will do greater. ele fará coisas He will do maiores, greater than you can coisas imagine. maiores do que você Greater than you imaginou, can pray. maiores do que você Because of orou, the power of por prayer. causa do poder da oração, Greater. maiores, Greater. maiores, More than you can mais do imagine. que você imagina When you pray. quando você ora. Many years ago, Muitos anos atrás, I was contacted by Young-gi Cho. eu recebi uma ligação do Yang Cho. Have you heard of Young-gi Você já Cho? ouviu falar do pastor Yang He's Cho? now with Jesus, Hoje ele já está com Jesus. but he was the pastor of the largest church in the world. Ele era pastor da maior igreja do mundo, 1 million people. quase 1 milhão de membros. He called together all of his leaders E ele reuniu todos os líderes da igreja in Seoul, South Korea. no estádio da Coreia do Sul. He called his leaders together E ele chamou uma reunião de líderes at the Olympic Stadium. e alugaram o estádio olímpico Just his leaders. só para os líderes. 75,000 75 mil leaders. líderes. 75,000. 75 mil. Just his leaders. Só os líderes. So Cho E aí o Cho said to my wife and me, disse para mim e para minha esposa:
I want you to walk in with me. Eu quero que vocês entrem comigo no estádio. So the whole crowd was already E seated. aquela multidão já estava pronta, That sentada. already had worship. Já tinham tido o momento da adoração. All of the ministries walked in. Todos os ministros entraram. They had a ministry for everything. Eles têm ministério para tudo. All of the nurses in the church As enfermeiras da had a igreja ministry. tinham ministério. All the businessmen, Todos os homens de They had a negócio ministry. tinham ministérios. all the medical Todos os doctors, doutores, hundreds of medical doctors, centenas de doutores, they walked in. também entraram. Then Joe walked in. E aí depois o pastor Cho And entrou. he asked us to walk in with E aí him. ele pediu, entre comigo. We began to walk in. E nós começamos a entrar And I naquele started estádio. to cry. E eu comecei a chorar. I said, Eu falei, Jesus, Jesus, why don't we have 1 million churches por in que, America? que a gente não tem igrejas de 1 milhão de membros nos Estados Unidos? Listen to what he said. Olha o que o Senhor falou comigo. Nobody ever asked me. Ninguém nunca me pediu. The Holy Spirit, O Espírito Santo, right now, agora, working in you, está trabalhando em você is releasing miracles. e liberando milagres. He said, I'm waiting for you. Eu estou esperando por você, ele está I just dizendo. want you to ask. Eu só quero que você peça. John 15:7, João ask. 15. He said, I want you Peça. to ask. Eu quero que você peça. If my words abide in you, Se a minha palavra habitar em ti, verse 7, if my words se abide as in you, minhas palavras habitarem em ti, you can ask for anything você pode pedir qualquer coisa in my name. no meu nome. When we say the name of Quando nós Jesus, falamos o nome de Jesus, it's not just a cute saying. não é só um costume, It's the authority é uma above autoridade every authority. sobre todas as autoridades existentes. We're going to ask for relatives. Nós vamos pedir pela vida daquelas pessoas das nossas All famílias your que não são relatives are going to be salvas. saved. Nós declaramos que todas as suas famílias serão Because salvas. we're going to pray Porque nós vamos orar in the name of em nome de Jesus. Jesus. In the name of Em nome de Jesus. Jesus. All of your relatives Toda a sua casa are going to be saved. serão salvos. In the name of Em nome de Jesus. Jesus. He has all Ele tem authority toda a autoridade in heaven and on nos earth céus e na terra and under the e earth. debaixo da And we're terra. going to ask. E nós vamos pedir. Can you Você imagine pode imaginar when all of the relatives todas as suas are famílias saved? salva. You can't fit in this building. Não vai caber nesse prédio. Thank you, Cason. Obrigado, Keison. Johnny, thank you Aldejane, muito for obrigado praying. por orar, For praying. por orarem. This is the result. Isso aqui é um resultado, That's only the beginning. mas é somente o Only the começo. beginning. Só o Because começo. when all of them pray, Porque quando todos eles we're orarem, going to see nós revival. vamos ver um avivamento. We're going to see massive Nós vamos ver um revival. avivamento enorme, Massive revival. um avivamento gigante, Revival among the um young avivamento people. sobre os jovens, Revival among the um young avivamento people. sobre os jovens, Revival among um the young avivamento people. sobre os jovens, Revival among our avivamento children. sobre os nossos filhos, Revival among our avivamento couples. sobre os casais. Satan is going to be defeated Satanás será destruído in the city. nesta cidade. Satan will be put under your Satanás feet será colocado debaixo in do the teu city. pé nesta cidade. Because you prayed. Porque você You ora, prayed. ora, You prayed. ora. In the name of Em nome Jesus. de Jesus. Mark 11. Marcos 11, verse 23, verse versículo 24. 23 e 24. Speak it. Fale, Say it. diga, Speak it out of your mouth. fale dos seus As lábios soon as it comes out of your quando mouth. sai dos seus lábios. That's why you need to pray out É por isso que loud. você precisa orar em voz alta. There are no quiet prayers in the Bible. Não existe na Bíblia oração silenciosa. There's no silent prayers Não in the existe Bible. oração silenciosa. When they say, let's pray silently, Quando eles falam, vamos orar de maneira silenciosa, it establishes nothing. estabelece nada. But there's authority in Mas your a word. autoridade na palavra There's authority in declarada, your word. a autoridade As na a palavra church. declarada como igreja, As an individual, como indivíduos, learn to pray. nós vamos orar. Don't be intimidated. Não fique intimidado. I'm going into the presence of God. Você está indo à presença de Deus. Doesn't matter what it sounds Não like. importa o número, o volume ou o que vai parecer. Jesus said, Jesus disse: your Father o seu pai is more interested in giving you the está mais answer interessado em dar a você a resposta than you are in do que asking. você está interessado em pedir. He's waiting for you to ask. Ele está esperando você pedir. We had a young teenager in our church. Nós tínhamos um jovem na nossa igreja, um She said, adolescente. Pastor, I had a dream. E ela disse: pastor, eu tenho um sonho. I dreamed I went to heaven, Eu sonho que eu fui no céu and an angel showed me all through heaven. e um anjo me mostrou o céu todo. And we came to a massive building. E a gente
gente chegou num prédio muito grande. And I said to the angel, E eu falei pro anjo, what is in this o building? que está nesse prédio? And the angel E said, o anjo disse, these are all of the things that God wanted to give you, essas são todas as coisas que Deus deseja dar a but you você, never prayed. que você nunca orou. When I go to heaven, Quando eu chegar no céu, I don't want any unanswered prayers. eu não quero nenhuma oração I wanna pray for parada lá, everything. não respondida, porque I eu wanna quero pray orar for por tudo everything. aquilo que Deus preparou. First Eu quero orar por Thessalonians, tudo. First Thessalonians 1 Tessalonicenses 5, 17. 17. Pray at all times. Ore em todo o tempo. Pray in your home. Ore na tua casa. Driving down the road. Enquanto você estiver dirigindo. At your work. Quando você estiver indo Pray no at all trabalho. times. Ore o tempo todo. Pray at all times. Ore o tempo todo. Everywhere you go. Aonde você for. Pray in the shower. Ore no chuveiro. Everywhere you go. Aonde você estiver. Pray. Ore. As you walk down the street. Quando você andar na rua, claim that neighborhood clame for aquele Jesus. bairro para Jesus. As you walk down the Quando street. você andar na rua, As you drive. quando você dirigir, claim people for clame Jesus. a vida das pessoas When para you see Jesus. people on television. Quando você vê coisa na Claim them televisão, for Jesus. clame a vida daquela Everywhere pessoa na you TV go. para Jesus. Prayer, Aonde você for, prayer, ore, prayer, ore, ascending. ore, Because suba Jesus suas is coming orações, back. porque Jesus Jesus is está coming back. voltando. Jesus Jesus coming está back. voltando. Hallelujah. Aleluia. The city will be saved. Essa cidade será This salva. nation will be Essa saved. nação será salva. Your relatives will be A sua saved. família será Revival salva. everywhere. Avivamento acontecerá Revival em in your todos os schools. lugares. Nas Revival in your escolas. office. Avivamento no seu trabalho. Revival in your workplace. Avivamento no seu Because they escritório. prayed. Porque você ora. They prayed. Você ora. They prayed. Você ora. They prayed. Você ora. God answers. Deus responde. God answers. Deus responde. God answers. Deus God responde. answers. Deus responde. All of your prayers. Todas as suas orações. Oh, Jesus. Jesus. Jesus prayed. Jesus orou. Mark 1. Marcos 1. Jesus prayed. Jesus orou. Luke 3. Lucas 3. Luke 4. Lucas 4. Luke 5. Lucas 5. Luke 6. Lucas 6. Luke 9. Lucas 9. He prayed. Ele orou. Luke 11. Lucas 11. Luke 17. Lucas 17. Luke 18. Lucas excuse me. 18, desculpa. John 17. João He 17. prayed all night Ele long. orou a noite inteira. Matthew 14. Mateus 14, Verse 23. versículo He 23. prayed all night Ele long. orou a noite And toda. then he walked on E aí water. andou sobre as águas. He prayed all night Ele orou a long. noite toda. Luke 9:28. Lucas 9, 28. And he was transfigured. E ele foi And transfigurado. Moses and Elijah Moisés e Elias appeared apareceram to him. a ele. He prayed. Ele orou. Luke 22. Lucas 22. His final night. A sua última His noite. final night on earth. He prayed. Última noite ele orou. He prayed. Orou. This is going to be a praying church Essa será uma igreja de oração. and a house of prayer. Uma casa de oração. I believe Eu creio. when you pray, Quando você ora, it reaches beyond this building. a sua oração vai para fora desse The prédio. people driving by Pessoas que estão dirigindo aqui will be perto saved, serão will be salvas e libertas. I believe that people will be saved Eu creio que pessoas serão salvas, and healed curadas, before they ever get inside the antes de building. entrar no prédio. And then when they get inside the E quando building, eles entrarem no prédio, they'll be saved eles serão and salvos, healed and curadas, delivered. libertas. And then when you leave the E building, quando você sair do people will prédio, be saved on the outside pessoas of the serão building. entregando a vida para Jesus Because fora this do church prédio, prayed. porque essa igreja ora Decades and decades, décadas and e decades, décadas prayers of de your mother, oração da sua mãe, prayers of your mother, orações da sua mãe, prayers of your dad. do seu pai. Not one of them is lost. Nenhuma oração foi perdida. There's an anointing on you. Há uma unção sobre ti. There's an anointing on Há this uma unção church. sobre essa igreja. Can you imagine Você pode imaginar as God answers? quando Deus responde. Praise worship team, I need you to Queria come. chamar, por favor, o Ministério de Louvor. So much Holy Spirit. Eu sinto muito o Espírito Santo. So much answered prayer. Sinto muitas respostas de oração. But it's only the beginning. Mas é só o começo.
God is getting ready Deus está pronto to empty out para the prayers. esvaziar as orações recebidas. It's going to shake this nation. Vai sacudir essa nação. It's going to shake this city. Vai sacudir essa cidade. So much Holy Spirit. Sinto muito o Espírito Santo. What if I were to tell you E se eu disser a você that whatever you pray today, que quando você ora hoje, God is going to answer your prayer? Deus vai responder sua oração? Now, He won't answer in the way you pray. E Ele não responde da maneira que você ora. Isaiah 55, Isaías 55, verse number 8. versículo 8. His ways aren't your ways. A forma de Deus fazer não é a forma que nós fazemos. Because when God answers, Porque quando Deus responde, it is going to be greater, é maior, bigger, muito maior, more powerful mais poderosa than you prayed. do que você orou. And sometimes Algumas you vezes, can even pray a little bit incorrectly. você às vezes ora de maneira incorreta. But God is so happy to have Mas your prayers. Deus está tão feliz de receber suas orações He will bring it in line que Ele começa a alinhar with His will. as coisas, da And He sua will oração still answer it. com a vontade dEle e Ele responde. You have become a partner with God. Você se torna parceiro, parceira com Deus. And there's nothing impossible. E não há nada impossível. Whatever you ask in my Tudo que name, você pedir em meu nome, believe that you received it. crendo que você já recebeu. Whatever you ask in my Tudo que name, você pedir em meu nome. whatever. Tudo. The church, A igreja, the disciples os discípulos, slept through every single prayer meeting os discípulos dormiram em todas as reuniões de oração com when Jesus. Jesus was alive. Quando Jesus estava aqui na terra. They slept through every prayer Os meeting. discípulos dormiram em todas as reuniões de oração. But something happened. Mas algo aconteceu. The Bible A says, Bíblia diz, Acts chapter 1, Atos 1, verse 14, versículo 14. after Jesus ascended, Depois de Jesus ascender ao céu, they continually devoted eles themselves to prayer. continuadamente estavam se Acts colocando chapter a sua 2. vida em devoção à oração. Atos 2, Verse number 1. verso They prayed for 10 days, oraram por 10 dias and the Holy Spirit e o came. Espírito Santo veio. Acts chapter 2, verse Atos 42. 2, 42. They continually devoted themselves to prayer. Continuadamente estavam orando. Acts chapter 3, Atos capítulo 3. on their way to prayer, Eles estavam a caminho para orar when a lame man is healed. e um homem foi curado. Acts chapter 4, Atos capítulo 4, verse number 29. versículo 29. The church prayed, A igreja orou and the building began to e shake. os prédios começaram a sacudir. Acts chapter 5, Atos capítulo 5. the shadow of Peter A sombra de Pedro, as he walked by. quando ele passava. The Spirit of God you feel right O now Espírito de Deus que você sente agora is because you've been praying, é porque você tem orado. but it's going to increase. Mas isso vai aumentar. Chapter 6, Capítulo 6. they prayed Eles oraram and selected their e leaders. selecionou os líderes. Chapter 7, Capítulo 7. Stephen prayed Estevão orou and Jesus stood up. e Jesus se levantou. Chapter number 8, Capítulo 8. prayer, Oração. and a city is E saved. a cidade foi salva. Chapter 9, Capítulo 9. this evil man Esse homem demoníaco by the name of Saul chamado Saul. trying to kill the Christians. Saulo tentando matar os cristãos. And the Bible said E a Bíblia diz to the prophet of para o God, profeta de Deus, there's a man existe um by homem the name of Saul, de nome Saulo you'll find him e praying. você vai encontrar ele orando. Chapter 10, Capítulo 10. Cornelius Cornélio prayed. orou. All of you are here today Todos estamos aqui hoje because one man prayed. por causa de um homem que orou. In 2006, 2006, 100 years later, 100 anos depois to the day, do dia a man by the name of William Seymour que um homem chamado William Seymour, in 1906, em 1806, on April 9, no dia 9 de abril, he had preached in the morning ele pregou de manhã at a church, numa igreja and he preached on the baptism of e the Holy pregou Spirit. sobre o batismo do Espírito Santo. But he had never been baptized in the Holy Mas Spirit. ele nunca tinha sido batizado do Espírito But he Santo. preached on it, Mas ele pregou sobre and isso. they kicked him out of the church. E aí expulsaram ele da igreja. A man in the church Um homem da igreja
invited him to his house convidou ele para ir na casa dele, on Bonnie Bray Street na rua Bonnie Brace, in Los Angeles, em California. Los Angeles, na Califórnia, April 9th, no dia 9 de abril 1906. de 1806. He prayed 15 hours a day. Ele orava 15 horas por dia. 5 days later, 5 dias depois, the greatest o revival maior avivamento in the history of the world. na história do mundo. The Holy Spirit fell. O Espírito Santo veio. He didn't know Ele não sabia that while he was que praying, enquanto ele estava on orando, the outside of the do lado de house, fora da casa, there was a pillar of fire. tinha um pilar de fogo. You don't have to feel anything. Você às vezes não tem que sentir nada. Just pray in the name of Jesus. Só ore em nome de Jesus. Well, I didn't feel anything. Ah, mas eu orei e não senti nada, eu estou orando, não estou sentindo nada. The heavens are sealed up. Parece que os céus estão fechados. That has nothing to do with it. Isso não tem nada a ver com sentimento. Prayer takes you. Oração leva você Into the presence of à God. presença de Doesn't Deus. matter what you feel Não like. importa o que você está sentindo. Pray anyway. Ore de qualquer forma. Pray anyway. Ore de qualquer Pray forma. without ceasing. Ore sem cessar. And pray at all times. Ore em todo tempo. Ephesians 6, Efésios 6, verse 18. versículo 18. And the Holy Spirit. E o Espírito At all Santo. times. Todo tempo. I don't feel like it. Eu não estou sentindo. 100 years 100 anos to the day do dia, I walked into that bedroom. eu entrei dentro daquela sala, I daquele began quarto. to feel. E eu comecei a sentir. The hair on my arms is standing Eu up. fiquei todo arrepiado. Still the power of God. Ainda sentindo o poder de Deus naquela sala. When you're with Jesus, Quando você está com your Jesus, prayers are still being answered. as suas respostas são respondidas. São Prayers are eternal. respondidas. As orações são eternas. We're going to pray. Nós vamos orar. We're going to pray. Nós vamos orar. We're going to pray. Nós vamos orar. God is going to do miracles today. Deus fará milagres hoje. And I only do one thing. Não só, I pray loud. mas uma coisa eu quero te dizer. Eu oro em voz alta. I want you to pray loud. Então eu quero que você também ore Because em we're voz going to pray alta. so loud, Porque a gente vai orar tão alto we will cover up your voice. que a gente não vai ouvir nem a pessoa do I'm lado. not praying to you. Porque eu não estou orando para a pessoa I'm do praying lado. for miracles. Eu estou orando por milagres. I'm desperate Eu estou desesperado Spirit of God pelo Espírito de and Deus, the power of God. pelo poder de Deus. I want you to claim your Eu quero que relatives você clame a vida das suas That I want you to pray famílias para big. Jesus. Então ore and grande. everything that you E say. tudo que você Say disser, in the name of Jesus. diga em nome in the de name of Jesus. Jesus. Em nome in the de name of Jesus. Jesus. Em nome de I claim Jesus. Eu souls for clamo you. almas para Jesus. In the name of Em nome Jesus. de Jesus. Who's the youth pastor in the church? Quem é o pastor de jovens da igreja? Who's the youth pastor in the church? Okay, stand up, stand Fica de up. pé. We're going to pray Nós vamos orar. for thousands of Por young people. milhares de jovens. All the young people stand Todos up. os jovens fiquem de pé, por All favor. the young people stand Todos os up. jovens fiquem de pé. If you consider yourself young, Se stand você up. se considera jovem, I want fica you de to pé. pray. Eu quero que você Pray ore. loud. Ore em voz Revival. alta. Avivamento. Revival. For all the young Avivamento. people Para in the todos city. os jovens dessa For the cidade. salvation. Para a salvação. Come on, pray loud Ore, now. In comece the a name orar of agora em Jesus. nome de Jesus. Say it in the name of Diga Jesus. em nome de In the name of Jesus. Jesus. Em nome de We Jesus. claim the Nós teenagers. clamamos We os claim the young adolescentes. people. Nós In the clamamos name of pelos jovens. Jesus. Em By nome the de thousands, Jesus. by the Milhares, thousands, by the milhares, thousands, by the milhares, thousands. milhares. We claim their Nós souls for clamamos Jesus. as almas deles para Pray Jesus. loud. Ore em voz alta Pray with agora. authority. Ore com autoridade. Pray with authority. Ore com autoridade. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. I claim their souls Eu for clamo a you. vida deles para I Jesus. claim revival. Eu clamo Beginning avivamento. right now. Começando I agora. claim revival. Eu oro I claim avivamento. revival. Eu oro por I claim avivamento. revival. Eu oro por In the name of avivamento. Jesus. Em nome de In Jesus. the authority of E a Jesus. autoridade de I claim Jesus. thousands Eu of young clamo people. milhares de jovens. Hallelujah. Aleluia. Continue to pray. Continue orando em voz Continue to alta. pray. Continue With orando authority. com autoridade. Em nome de Jesus. Senhor, nós clamamos a vida das nossas famílias para Ti. Que haja salvação na nossa casa. Aonde essa pessoa estiver. Se ela ainda não teve um encontro contigo, nós como igreja levantamos a nossa voz pela autoridade do nome de Jesus. E dizemos em nome de Jesus, salvação sobre a nossa casa. Em nome de Jesus, Senhor.